gente, tudo bem? Eu fiz uma pesquisa aqui na IA, mas não apenas na IA. Mas acaba que o texto final aqui, são compilados aqui 3 textos. No frigir dos ovos, a maior parte foi da IA. Mas não interessa. Eu não vou ficar citando fontes e eu vou apenas falar o texto para que o nosso vídeo fique o mais curto possível. O que eu estou pesquisando? Como que será a sociedade humana no horizonte de um século? Só que eu não estou pensando, primeiro, que essa pesquisa aqui, ela, como a gente está aqui no Ocidente com o Google, a maior parte das pesquisas saem das fontes aqui do Ocidente, dos estudiosos do lado de cá. Será que do lado de lá tem estudiosos? Então eu fiquei com curiosidade e pedi para que se fizesse uma pesquisa, pelo menos de um lado de lá, um chinês, né? E aqui no final eu vou colocar. Depois ele trouxe aqui uma comparada que eu não achei tão substantiva, porque ela dependeu do enfoque de cada povo com as suas necessidades. Então eu não achei que deveria falar para não ficar muito grande. Mas olha bem, essa ideia minha aqui, eu próprio coloquei que eu queria que a pesquisa fosse feita com parâmetros da sociologia, da psicologia, da psicanálise, da neurociência, da ciência política, da climatologia, da economia, da antropologia, da história, da religião, dos ensaios que algumas pessoas não são especificamente de uma área ou de outra, mas eles têm insights interessantes, escrevem ensaios, porque são grandes observadores, são pessoas muito inteligentes. Bom, então como que isso tudo dialoga para trazer para nós um padrão relativamente consistente que a gente poderia mais ou menos divisar uma sociedade daqui a 100 anos. É óbvio, né, me parece óbvio, que possivelmente a gente se afaste daquilo que será o ponto daqui a 100 anos. Por quê? Porque as nossas expectativas, elas são eivadas das nossas sensações e visualizações e visões dos tempos atuais. Mas, se você juntar muitas coisas e observar tendências, é possível que você tenha alguma expressão do que seria o futuro. Por exemplo, se você perguntasse para mim, eu que não sou um cara que sou profundo em nada, porque eu não sou mestre, não sou doutor, não estudei especificamente nada, exceto as disciplinas que eu lecionei e as disciplinas e aquilo que eu sou formado também, além do magistério, que é os lados de engenharia, e que inclusive por eu ter abandonado, eu já nem me considero mais especialista, porque já tem alguns anos que eu não trabalho na área. Então, se você me chamar para ser engenheiro de alguma coisa, eu nem posso, porque eu não tenho mais CREA. Você lembra de alguma coisa? Lembro. Você é capaz de estudar? Sou. Você é capaz de ler? Sim. Você é capaz de retornar a fazer alguma coisa? Eu precisaria de muito estudo e muita coragem, até para o próprio magistério. Mas, eu não sendo especialista, não sendo profundo em coisa alguma, sendo apenas um leitor contumaz de muitas teses, muitas teorias e muita curiosidade que eu tenho, eu diria para você que a maior parte das coisas que eu suporei ou faria suposição para daqui a um século são mais aquilo que eu quero do que aquilo que eu consistentemente observo. Eu adoraria que daqui a um século a gente não tivesse qualquer ideia de ter uma guerra ou de fabricar uma arma. Eu acho uma estupidez a gente gastar dinheiro com arma. Nem um centavo, nem mesmo uma faca, nem amolar uma faca não seria. É capaz de não permitir nem que trafegasse pedras pelas ruas. Porque eu acho que o ser humano não tem que agredir o outro, né? Mas você tem que ter arma para se defender de um animal. Olha, nós vivemos, daqui a um século nós vamos estar quase que 100% dentro das cidades.
a gente tem outros mecanismos para se defender dos animais, se eles forem predadores com relação a nós. Os animais hoje são tão próximos de nós, pelo menos a maioria que a gente traz para próximo da gente. E depois outra coisa, nós não podemos definir demais com o mundo animal, não, porque ele tem sua maneira de ser diferente da gente. A nossa interferência estressa eles, atrapalha eles. Bom, então eu tenho quase que certeza que daqui a um século nós não teríamos armas. Daqui a um século matar um animal você iria preso, julgado por crime torpe, né? Acho que daqui a um século a psicologia do homem, daqui a um século, o homem daqui a um século ele será um homem mais solitário, porque a sociedade humana vai diminuir, as questões digitais vão aumentar, as interações e as intervenções científicas do próprio corpo humano, as interações homem-máquina, tudo isso vai aumentar muito. Eu acho que o homem do futuro ele será um homem que não guerreará, um homem que será um pouco mais solitário, será um homem um pouco menos falante, um pouco mais sóbrio, e será uma sociedade menor do que a que nós somos agora. Talvez nós voltemos a ser 8 bilhões, 7 bilhões de habitantes, e nós teremos uma quantidade de velhos muito grande, nós vamos redefinir velhice, porque vamos conviver mais tempo. Então, tudo isso é o que eu espero, expectativa minha. Acho que psicologicamente nós não seremos muito melhores do que agora, mas seremos menos ruins. Pelo menos teremos menos pessoas ruins, porque nós temos uma grossa maioria de pessoas boas, mas muito ingênuas, muito pouco preparadas. E tem uma meia dúzia de caras, pessoas muito sacanas, que são muito bem preparadas e poderosas. Por isso que prevalece o mal ainda. Mas nós teremos cada vez mais boas pessoas. Bom, a nossa história, provavelmente nós vamos ter menos fronteiras, né? Fronteiras terrestres. Nós vamos poder caminhar pelo planeta com vontade de ficar aqui ou ali, ou não caminhar, porque nosso mundo virtual vai ser muito maior do que o mundo físico. E eu quase que tenho para mim que as religiões vão todas cair em desuso. Vai ter uma outra forma de religiosidade. Mas isso, olha só o que eu estou falando. Isso é o que eu acho. Baseado em quê? No que eu acho? No que eu penso? No que eu gosto? Mas é por aí que fui. Se você pensar bem, foi por aí que eu fui. Agora vamos ver o que os institutos que têm dados, que tem especialistas, que tem historiadores, sociólogos, psicólogos, antropólogos, economistas, politicólogos, geopoliticistas, neurocientistas, sociólogos, psicólogos, psicanalistas, ciência do comportamento, estudiosos da ciência do comportamento, ciência das religiões. O que esses caras, em conjunto com a reunião de uma série de dados, projetando para daqui a um tempo, o que eles vão achar? Bom, então agora nós vamos começar a ler o texto. Demografia estrutural social, o mundo mais velho e mais urbano. Bom, isso aí eu acertei. As projeções demográficas da United Nations, Nações Unidas, indicam que a população mundial deverá atingir um pico de em torno de 10 bilhões de habitantes ainda esse século, com uma certa estabilização e depois um leve declínio posterior, mas mais ou menos o que eu achei. O fenômeno mais relevante não é o número absoluto, mas a composição etária. Sim, no século XX, ele foi marcado pela explosão demográfica, nós duplicamos, acho que 2 vezes a população da Terra. No século XXI será marcado pelo envelhecimento estrutural. Em 2100 estima-se que algo entre 1/4 e 1/3 da população mundial terá aproximadamente mais de 65 anos. Isso altera profundamente os sistemas previdenciários. Talvez o ser humano use de imaginação e perceba que o sistema previdenciário ele não pode ser um sistema que dependa da atividade, porque alguns estão inativos. Ele tem que depender de uma certa riqueza ligada à sociedade humana. Por exemplo, o Brasil tem petróleo, o Brasil tem capacidade de transformação e de indústria de petróleo, né? Enquanto essa indústria for rica e poderosa e não for substituída, uma parte
da produção e do dinheiro que advém disso, porque é necessário no mundo, ainda que poluente, retirando a parte de combustíveis, uma parte daquilo que o petróleo ainda é usado e que rende muito dinheiro, vai ser usado para pesquisas de como substituí-lo como matéria-prima na gama grande de matéria-prima que é necessária à existência dele. E a outra parte seria para prover as pessoas de uma renda básica, né? A renda básica estaria sempre ali no sopé da pessoa, nunca permitindo que alguém ganhasse uma grana insuficiente para poder não se manter saudável, para poder não se manter educado, para poder não se manter assistido de alguma forma, né? Poder manter uma educação pública, poder manter uma saúde pública de qualidade de ponta, né? A educação não é só tecnológica, não. A educação para fazer as pessoas serem mais inteligentes, né? Então, se essa renda acompanhar a pessoa a vida toda, quando ela parar de trabalhar, essa renda ainda estará lá para ela. Vai dobrar, duplicar, porque ela vai necessitar mais, né? E outros insumos, loterias, por exemplo, dia de loteria não serve para nada, que sirva para as pessoas que se aposentam, né? Mas aqueles que estiverem trabalhando, os que estiverem trabalhando, que não estiver trabalhando, se tiver um terço da população trabalhando, não interessa, os 2/3 são mantidos por esse tipo de coisa. Então, é mudar a ideia de previdência, isso é uma maneira de pensar. Isso é sonho, eu acho que não. Vamos lá, modelo de trabalho, isso vai mudar. Dinâmicas familiares já está mudando. Você vê, por exemplo, que vão ter N famílias de uma só pessoa, de no máximo 2 pessoas, sem filhos. Relações intergeracionais. As relações intergeracionais já mudaram profundamente. Há 50 anos atrás, você ainda tinha uma casa que tinha um avô, o neto, os filhos. Às vezes, avós de 2 famílias, do pai e da mãe, na mesma casa, né? Às vezes agregados, primos, irmãos, que tinham filhos, que conviviam primos dentro da mesma casa. Para mais de 50 anos atrás era assim. Depois, o advento de você viver muito dentro das casas, dentro de prédios, com pouco espaço urbano, espaço exíguo, espaço de apartamentos, foi diminuindo o número de pessoas. Depois as pessoas agora mais atualmente, as pessoas não estão se casando, ou se casam e tem um filho, ou então o pai some e fica só a mãe. E tem outros casais. Então, a relação de geração, intergeracional, talvez ela não exista nem mesmo no trabalho, porque o trabalho vai ser muito digitalizado, né? E trabalho que exija muito esforço físico, que vai continuar existindo, ele não pega pessoas muito mais velhas. Talvez nesse local seja onde você vai ter um pouco de intergeracionalidade com diferenças pequenas. Bom, ao mesmo tempo, então, a urbanização deverá alcançar cerca de 80% da população mundial, segundo as tendências analisadas pela UN Habitat, que eu não sei o que é. As cidades não serão apenas maiores, elas serão mais densas, tecnologicamente integradas e ambientalmente pressionadas. Essa tendência que ele está dizendo aqui, talvez não seja exatamente assim. Porque quando você tem cidades, se você tem trabalhos mais alternativos, as pessoas podem morar em uma cidade e trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Então você vai optar por morar num lugar que você tem menos custo, em que você não tem que ficar andando de automóvel. E eventualmente você tem que viajar para poder fazer uma reunião, né? Então, essas cidades, elas são, a tecnologia de integração das cidades ela pode ser intercidade do que somente dentro da cidade. Apesar de que existem projetos de cidade aí que você toma cidades lineares, que você toma um único transporte público e caminha para qualquer lado da cidade. Que sendo unidirecional tem um lado ou outro, né? E o fato delas serem ambientalmente pressionadas vai fazer com que você tenha mais dispositivos de separação. Mas isso é um pouco de futurismo, não sei. Eu acho que a sociedade humana não deve evoluir para cidades muito densas, porque isso permite epidemias, né? Bom, essa combinação então, só as tendências que eles estão vendo aqui. Essa combinação envelhecimento e hiperurbanização transformará a sociedade humana. A família extensa tende a rarear.
De repente você não vai saber nem de quem é seu parente. De repente você vai chegar lá para mais de 40, 50 anos, você não vai ter mais parente. Porque você não tem primo, porque você não tem tios, porque os seus pais faleceram, porque você não convive com uma mulher, porque o seu filho foi trabalhar lá do outro lado do planeta. Então, quando você tiver mais de 50 anos, se você tiver filho e se você tiver algum cônjuge, provavelmente você será uma pessoa solitária, né? Então, os laços comunitários tradicionais vão se enfraquecer, nós vamos ter menos sentido de comunidade e novas formas de associação digital e comunitária surgem como compensação. Eu não sei nem dizer que tipo seriam essas. Economia e trabalho, a transformação estrutural e produção. Os relatórios da World Economic Forum e da International Monetary Fund, que significa Fórum Econômico Mundial e Fundo Monetário Internacional, o chamado FMI, convergem na previsão de que a automação e a inteligência artificial transformarão entre 40% a 60% das ocupações atuais. Talvez esse seja a grande mancada que nós todos estejamos dando aqui. Porque pode aparecer alguma coisa que tenha outro nome em nome dessa inteligência artificial e que não transforme aproximadamente nada. Que a digitalidade e o trabalho seja feito de tal forma que nós não vamos perceber a existência dessas coisas. E, portanto, nós vamos ter ocupações que não estarão associadas a isso aí. Isso é um chute que eu estou dando aqui. Quem está falando que vai transformar em 40%, 60% é o pessoal que estuda. Então, ele pode estar certo e eu estou errado. Eu estou dando uma bicuda aqui. Não significa desaparecer trabalho, mas mutação. Isso é óbvio, né? Sempre vai haver algum tipo de trabalho. A economia tende a se deslocar para atividades cognitivas complexas. Eu acredito que sim. Serviços personalizados também acredito. Inclusive serviços para pessoas doentes, para pessoas que moram em lugares distantes, para pessoas que são idosas, para crianças, para gestantes, para mães operadas, para mulheres sozinhas que têm filhos. Né? Nós vamos ter setores criativos e gestão e supervisão de sistemas automatizados. Esse tipo de trabalho realmente vai haver. Porque se os sistemas são automatizados, eles podem sair do controle. Então você vai ter que ter sempre algum profissional ali para poder fazer o conserto de rota. Porque senão a coisa desgringola. Ao mesmo tempo, a digitalização deve responder por parcela majoritária do PIB global. E o PIB não é necessariamente uma coisa dividida, né? Então, ele responde majoritariamente pelo PIB, mas não majoritariamente pela riqueza das pessoas. Mas as pessoas majoritariamente estarão submetidas à digitalização. A Ásia provavelmente vai consolidar uma posição central na economia mundial, ampliando a multipolaridade. Isso já está acontecendo, né? O grande desafio não será tecnológico, ele será distributivo. Como gerir a renda e o acesso a oportunidades num mundo onde a produtividade cresce mais rapidamente que a necessidade de trabalho humano direto? Essa é uma pergunta difícil até de entender, né? Produtividade. O que é produtividade? O que nós vamos produzir? Artefatos eletroeletrônicos. Serão robôs. Tá. Então a produtividade cresce. Ela cresce muito rapidamente. Mais do que a necessidade que você tem humanos trabalhando ali, porque os robôs não contam, estão cada vez mais especialistas, cada vez mais divididos de tarefas e cada vez mais proficientes. E com isso você tem uma indústria toda de robôs, não precisa do quê? 3 ou 4 seres humanos ali apenas para corrigir as rotas das automações. Realmente, como que nós vamos ter oportunidade? É onde eu estou falando que nós vamos ter que ter a ideia de renda universal. O ser humano vai ficar à toa olhando a máquina trabalhar. Ou é isso, ou então nós vamos fabricar armas e vamos nos matar. Psicologia, saúde mental, adaptação e complexidade. A World Health Organization, que é a organização de saúde, né, o Mundial de Saúde, o OMS, ela é a World Health Organization. Ela já aponta a saúde mental como um dos principais desafios globais. Mas se você nasce numa era digital, vive numa era digital, só conhece gente que conhece aquilo,
e você é uma pessoa mais ou menos solitária e você vive mais ou menos separado, todas as pessoas sendo assim, eu acho que as pessoas vão se equilibrar dessa forma de ser. Mas será que isso aí vai trazer uma saúde mental piorada? Eu não sei dizer, tá? A OMS diz que a saúde mental vai ser um dos principais desafios globais pela forma como nós vamos viver. O século será caracterizado pela hiperconectividade, pela realidade virtual imersiva, é o que nós estamos supondo, e interações mediadas por inteligência artificial, é o que nós também estamos supondo. A questão psicológica torna-se estrutural. Mas pode ser que a gente seja um ser humano mais adaptado a isso. Eu não sei dizer. Também estou chutando. Vou confiar mais no que eles estão falando aqui. A vida porque é o seguinte, nós estamos vendo isso na interface entre um mundo em que a gente ainda convive com as pessoas e uma digitalidade crescente. Eu sou de uma geração que vim dos modelos analógicos para os modelos digitais cada vez maiores. Até os meus 40 anos, eu tenho 70, eu vou fazer 70, né? Até os meus 40 anos, até um pouco antes dos meus 40 anos, era tudo muito analógico. Depois eu comecei a mexer muito com computadores devido a uns trabalhos que eu fazia. Depois comecei a trabalhar com editores, dentro de portais, dentro de sites, e nesses últimos 30 anos aí eu tive uma vida digital cada vez maior. Hoje é muito digital. Então, eu entendo o antes e entendo o depois. Meus filhos entendem bem mais o depois do que o antes. Minha neta já vai ser totalmente digital, né? Ela não terá noção de analógico. Então, isso aí dá uma sensação de isolamento, uma sensação de sobrecarga cognitiva, ansiedade por desempenho e dependência tecnológica. Sim. Mas se for muito natural que você tenha tecnologia, a nossa realidade mesmo será dependência de energia. Porque se você tem dependência tecnológica, se você trabalha com sobrecarga cognitiva, porque é tudo muito rápido, se você tem sensação de isolamento, que você está muito dentro da digitalidade, se você tem ansiedade pelo seu desempenho, porque o seu trabalho é tudo muito rápido e você tem que corrigir rotas a todo momento, se faltar energia, você fica no escuro, literalmente e metaforicamente também. Então nós temos esse problema. Engraçado que isso aqui não foi cogitado aqui. Por outro lado, tecnologias de monitoramento biométrico e intervenções psicoterapêuticas assistidas por IA podem tornar a prevenção mais eficaz. Eu acho que a IA não consegue fazer intervenções psicoterapêuticas coisíssima nenhuma. Mas tudo bem, vou aceitar. O paradoxo do próximo século, então, será sociedades mais conectadas tecnicamente, mas potencialmente mais frágeis emocionalmente, se não houver mecanismo de suporte. Uma coisa que eu gostaria que acontecesse no resto do mundo é que todo mundo passasse a falar português, que é uma língua muito mais bonita e enrola menos a língua. Bom, brincadeiras à parte, vamos em frente. Neurociência, biotecnologia, redefinição daquilo que é humano. Olha, instituições como o MIT, Massachusetts Institute Technological, né? E publicações como a Nature, que é uma revista, discutem avanços em interface cérebro-máquina, terapias genéticas e extensão de longevidade. Olha, nós já até fazemos isso, muito incipientemente. É possível que isso cresça, mas é possível que seja abandonado também. Eu confesso para você que terapias genéticas, elas vão haver, mas elas não terão tanto sucesso quanto as pessoas pensavam assim, não. É igual o caso da célula-tronco. A célula-tronco vai resolver todos os problemas. Não resolveu, não está resolvendo. Resolve muitos problemas, mas é uma das terapias. Até as terapias genéticas resolvem alguns problemas, não resolvem todos os problemas conforme se supunha. Nós vamos decodificar o código genético, vamos conhecer o ser humano integralmente, vamos poder corrigir todas as rodas. Não aconteceu isso. Nós já decodificamos os códigos genéticos, inclusive de organismos que aparecem, e mesmo assim não ficamos livres de certas coisas. Essa interação cérebro-máquina, ela pode ter externamente, por sensibilidade da máquina de alguma forma, mas que haja extremas interfaces cérebro-máquina, eu confesso não acredito, mas vou ficar com a opinião do rapazinho aqui. Se as tendências atuais persistirem,
o século 22, que será o século que vem, ele poderá testemunhar o uso clínico comum de próteses neurais. É possível, é possível. Correções genéticas preventivas. As terapias genéticas, elas querem correções genéticas preventivas, né? E ampliação da expectativa de vida de 90 a 100 anos, em média. Eu acho que isso é razoável. Mas eu não sei se vale a pena você viver 100, 120 anos, cheio de prótese, todo amarrotado, fazendo cirurgia, e tendo tudo quanto é tipo de prótese que você puder imaginar. Eu sinceramente não sei se vale a pena. Bom, uso clínico, isso aí é problema meu, né? Eu que estou pensando. Uso clínico comum de próteses neurais, correção genética preventiva, ampliação de expectativa de vida. Tá, 100, 90 para 100 anos e para lá. Isso implica uma redefinição da própria noção de velhice, obviamente, de produtividade e ciclo de vida. Também poderá surgir nova desigualdade, desigualdade biotecnológica. Alguns vão ser assistidos porque têm capacidade biotecnológica e outros não. É por isso que nós temos que pensar em termos de renda mínima, renda básica, renda para todos. A pergunta filosófica central não será apenas quanto viveremos, mas o que significará ser humano. Eu acho que nós vamos fazer outras perguntas filosóficas. Algumas delas vão ser o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui que a gente quer ficar aqui tanto tempo? Né? Mesmo caindo aos pedaços, tendo que costurar tudo, ter uma puta de uma tecnologia para parecer humano ou para poder conviver, ouvir, falar, se deslocar. Né? Eu acho que essa é uma das perguntas que nós vamos fazer. Clima e sustentabilidade, fator estruturante. Segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change, né? É o painel intergovernamental do clima, o aquecimento global poderá variar entre 1,5 a 4 graus. Olha, 4 graus nós estamos no pico do anúvio, mas tudo bem, até 2100, dependendo das nossas escolhas atuais. Tá, eu acho que nós já fizemos besteira. Se o cenário intermediário prevalecer, migrações climáticas, quando ele fala cenário intermediário prevalecer, significa que ainda vai ter vida. Porque se for para o extremo, nós vamos para o saco antes do final do século. Então, um modo de dizer, né, que se eu vou fazer 70 anos esse ano, com muita ajuda de Deus, eu posso chegar a mais 30 anos de vida. Será, né? 30 anos de vida. Se eu conseguir essa proeza, porque eu já tomei uns, né? É igual aquela brincadeira, você só olha as cachaças que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo, né? Pois é, ninguém está vendo aí os tomos que eu estou levando tomo. Então, eu não sei se eu vivo mais 30 anos. Então, mais 30 anos, nós estamos em 2026, eu viveria até até um século, né? 2056, muito antes do final do século, né? Então, se prevalecer, quem ficar aí vai ver, né? Migrações climáticas poderão atingir centenas de milhões de pessoas se nós ficarmos no intermediário. O ideal seria que nós não saíssemos do lugar, nós evoluíssemos para menos de 1,5 grau, né? Até 0, né? Não evoluir, não aquecer. Regiões costeiras, zonas árticas e áreas agrícolas vulneráveis sofrerão transformações profundas. Aí você vai perder uma boa quantidade de população. Então, essa perda não será só por estilo de vida, mas será por uma parte de extinção da humanidade. É possível que a gente tenha bem menos pessoas no século que vem. O clima deixará de ser apenas variável ambiental para se tornar o eixo central das nossas vidas, como política internacional, como fluxos migratórios, como planejamento urbano, como segurança alimentar. Por isso que eu disse que o planejamento urbano ele vai estar muito associado a essas coisas, por causa de epidemias, por causa de calor, ilhas de calor. Bom, em outras palavras, a organização social do próximo século dependerá fortemente da governança climática atual. Política e governança, multipolaridade e algoritmos. Mas veja bem, a pesquisa da Pew Research Center indica a consolidação da multipolaridade global. Nenhum país deverá isoladamente concentrar a hegemonia absoluta, inclusive os chineses não se apresentam como pessoas que querem hegemonia, não porque eles sejam extremamente bonzinhos, mas é porque eles já perceberam que isso é um custo como sociedade. Eles têm uma sociedade com 1,5 bilhão de habitantes que vai cair e eles vão precisar de mão de obra, porque é uma sociedade muito grande, muito cheia de coisa. Então, eles vão privilegiar,
eles vão colocar como fator principal não resolver o problema do mundo, ou ser hegemônico no mundo, ou tornar o mundo a seu favor, e sim tornar a sua sociedade viável. Ao mesmo tempo, a governança algorítmica tende a se expandir, decisões administrativas mediadas por sistemas automatizados, uso intensivo de dados públicos, monitoramento em tempo real. O que me preocupa um pouco é o uso intensivo de dados públicos, porque, dependendo se a nossa sociedade vai evoluir para ser boa gente ou ruim, gente ruim, os dados públicos, sendo públicos, são muito perigosos, estar na mão de terceiros. Religião, cultura e sentido de vida. A mesma associação, Pew Research Center, sugere nos seus estudos que o cristianismo e o islã continuarão entre as maiores tradições religiosas com crescimento expressivo na África. Eu não sei, né? Eu fiz um vídeo sobre que a religião não desaparecerá, e existem duas forças interessantes no mundo. Uma delas é dos ateus. A quantidade de ateus está crescendo. Mas, por outro lado, lugares onde não tinham religiões definidas, ou que eram de uma religião qualquer, passaram a ser ou cristã ou islâmicas. Então, algumas religiões cresceram. E parece que as pessoas não tinham tanta... As pessoas tinham religião, mas não tinha tanta manifestação religiosa. Então, parece que vai existir uma tendência grande do ateísmo, mas uma grande tendência também à manifestação religiosa de certas denominações. É o que parece, tá? Pelas pesquisas. Eu, particularmente, acho que as religiões, sei lá, se as pessoas se tornarem um pouco mais estudadas e inteligentes, elas não vão deixar de crer, de ter fé, mas elas vão parar de acreditar em certos contos das carochinhas, que algumas religiões não passam disso, né? A temorização de pessoas, aquele negócio de céu e inferno, o pecador, o pecado original, e aquele negócio de não sei quantas virgens no paraíso, que se você tiver uma vida reta aqui, pô, não sei o que nós estamos fazendo aqui, isso é para viver como se fosse um espírito. Eu não estou falando de ser sacana, de ser matador, de ser canalha. Estou falando de ser uma pessoa boa, sem muitos medos, né? Se existe um Deus, por que ele seria nos colocaria aqui para nos colocar tanto temor? Outra coisa, existir é só aqui, né? É só aqui, é só esse tempo. Você vive em média 80, que seja 100 anos, você vive em média 100 anos para poder ficar temendo isso, temendo aquilo, para poder ter um céu depois. Que diabo é isso? Né? Então eu acho que a nossa imersão aqui na carne, ela é uma imersão à guisa de estudo, de têmpera do espírito, e que a vida prossegue. E a gente não faz uma imersão só, a gente faz várias. Mas isso é crença minha, você pode acreditar de outra forma. Eu acho que a religião plausível é aquela religião que não assusta, que ela nos mantém ligados àquilo que essencialmente nós somos. E sem detalhes, né? Tem religião que fala assim, minha religião não permite que eu faça um tratamento tal, minha religião não permite que eu use a roupa tal. Troço besta, você acha que se existe um Deus, ninguém está preocupado com a sua roupa? Tomar banho. Outra coisa, você não acredita em Deus? Eu não acredito no Deus das religiões, mas eu acredito que exista uma coisa maior, porque eu tenho fé. De certa forma eu tenho religiosidade, certo? Eu sou um espiritualista. Muito bem, vamos para cá, porque o que eu penso, o que eu acho, você não é obrigado a concordar comigo e nem acreditar. Bom, então é plausível imaginar espiritualidades mais personalizadas, sincretismo em tradição e tecnologia, ressurgimentos identitários diante da globalização. Acredito que sim. Em contexto de transformação acelerada, a busca por significado tende a intensificar-se. Integração prospectiva. Se cruzarmos todas as disciplinas que nós falamos aí, sociologia, economia, política, geopolítica, psicologia, sociologia, antropologia, etc., algumas conclusões emergem com maior consistência. Por exemplo, a sociedade humana estará estruturalmente mais velha e urbana. Sim. A tecnologia vai moldar relações sociais, econômicas e cognitivas, em boa parte sim, até de maneira que nós não conseguimos antever. O clima será o principal fator de instabilidade ou será de cooperação global, possivelmente sim, ou até de guerra. A desigualdade econômica, tecnológica e biológica será o grande ponto crítico que nós podemos ou não superar. Se superarmos, seremos uma sociedade melhor. Se não superarmos, seremos uma sociedade pior. Talvez algo extinta ou que venha a se ter guerras. A questão existencial no sentido
do sentido da vida poderá tornar-se tão relevante quanto o crescimento econômico? Creio que sim, que você vai ter mais tempo para pensar. Não há determinismos. A história demonstra que trajetórias podem ser direcionadas por decisões coletivas. A gente pode mudar tudo. E crises inesperadas ou avanços científicos disruptivos podem acontecer. O século que se aproxima não será simplesmente mais tecnológico, será mais complexo, mas com mais tecnologia, ou com uma tecnologia mais absorvida, ou com uma tecnologia que vai caminhar entre nós como um substrato sem que tenha essa relevância que nós vemos hoje. E a complexidade exigirá novas formas de cooperação, talvez nós sejamos mais coletivistas, menos individualistas, ou talvez não, talvez a gente esteja lutando pela sobrevivência. A gente vai ter mais regulação, acredito que sim, mas pode ser coercitiva. Talvez a gente tenha mais maturidade cultural, ou talvez a gente tenha uma cultura mais pobre. Hoje nós estamos com um empobrecimento cultural. Apesar de toda a disponibilidade de cultura e capacidade de criar e gerar cultura que existe no planeta, nós estamos com uma cultura mais rasa, porque tudo se transforma em dinheiro. Então eu não sei se nós teremos mais ou teremos alguma maturidade cultural. Confesso que não tenho certeza, ou talvez eu não tenha entendido o que ele quis dizer com isso. O século que se aproxima não será simplesmente mais tecnológico, será mais complexo. Sim, a complexidade exigirá novas formas de cooperação, perfeito. Regulação, perfeito. Maturidade cultural. Sim, complexidade exigirá maturidade cultural. Tá, mas nós não estamos nesse caminho. O que será que vai acontecer? Vamos ver, né? Se desejar, ele diz que eu posso fazer isso assim, assim, assim. Aí eu disse que não queria fazer nada daquilo, que eu queria apenas que fizesse uma previsão dentro dos institutos lá do Oriente e elegi a China como sendo um lugar onde tem muitos avanços, muitas universidades, e a participação de pesquisadores e das academias chinesas nas prospecção ou nas projeções para o que seria o século seguinte no olhar deles. Claro que eu poderia perguntar sobre no Japão, poderia perguntar no Vietnã, poderia perguntar em qualquer outro país ali do Oriente, que muitos têm universidades e hoje em dia estão em trabalhos e tal. Mas eu resolvi perguntar aos chineses, porque eles estão investindo, eles saíram do continente deles, foram estudar em tudo quanto é lugar do mundo, voltaram para lá, levaram muita cultura, absorveram, evoluíram. Então vamos ver o que eles pensam. Então vamos lá. Primeiro, eles falam em demografia e envelhecimento. Olha, as pesquisas conduzidas por universidades e institutos chineses têm modelado tendências demográficas com horizonte até o final do século, incluindo envelhecimento, estrutura etária e população e demanda por cuidados. Um estudo recente publicado pela Healthcare MDPI prevê a evolução da pressão sobre o sistema de cuidados de longo prazo. Eles são uma sociedade que são ocupadas disso, porque eles são uma sociedade muito grande, né? E eles também vão ver envelhecimento da população deles. E eles não estão crescendo muito como população. A Índia já passou na frente deles. Eles têm 1 bilhão e 400 e poucos milhões de habitantes, e a Índia já chegou a 1 bilhão e 500 mil. Passou na frente da China. Diante do envelhecimento populacional, o chinês já tem 2 milhões de 100. Então, pressão sobre o sistema de cuidados da população de longo prazo até 2100. Usando um modelo baseado em cadeias de Markov, os autores projetaram que o número de idosos com deficiência poderá alcançar um pico por volta de 2070 e ainda manter níveis elevados até 2100. Você vai ter idosos e eles vão ter algumas deficiências, e então a quantidade não é apenas você mantê-los, pagar a aposentadoria deles, é cuidar deles, destacando desigualdades de gênero e implicações para políticas públicas de saúde e cuidado social. Então, olha bem, eles são uma sociedade grande, então esse dado aqui não pode ser desprezado. Pesquisas acadêmicas chinesas têm simulado diferentes cenários demográficos futuros baseados em caminhos socioeconômicos compartilhados e dados censitários. Veja bem, um trabalho publicado pela revista Sustainability modela a população futura da China sob diferentes cenários de sustentabilidade. Conclui que a população nacional deve atingir o pico por volta de 2035 e depois ela inicia um declínio em quase todos os cenários até 2050.
ainda que não estenda formalmente a 2100, isso fornece uma base para projeções de longo prazo sobre envelhecimento e dependência demográfica. Tem uns estudos que dizem que a população chinesa possivelmente chegaria, daqui a um século, ao número menor de 600 milhões a 800 milhões de pessoas. Não sei. Tá? Eu não sei onde que eu li isso. Interpretação. Esses estudos não apenas projetam números, mas mostram tendências estruturais claras. Descompasso entre o número de idosos e população em idade ativa, onde eu digo que nós temos que mudar o conceito de previdência, aumento dos custos sociais com saúde e cuidados. Isso é uma coisa que talvez nós não estejamos pensando tanto que eles estão pensando. Necessidade de adaptação de políticas públicas para uma sociedade cada vez mais velha, porque políticas públicas, né, como é que você vai ter assistência social, como é que você vai ter disposição das ruas, os cuidados pelas ruas, os trabalhos, porque as pessoas vão querer trabalhar, as pessoas vão querer fazer outras coisas, as pessoas vão ter mobilidade se elas tiverem tecnologia, mas elas vão precisar de ser cuidadas. Será que elas vão estar encostadas? Quer dizer, precisa de política pública, né? Não sabemos que sociedade será. A economia, urbanização e sustentabilidade. Os chineses têm buscado, seus pesquisadores têm buscado integrar dados econômicos com variáveis climáticas e emissões para modelar crescimento e sustentabilidade econômica. O estudo publicado pela revista Sustainability propõe projeções de crescimento do PIB chinês com base em emissões de carbono e outros indicadores econômicos no contexto pós-pandemia, sugerindo que o desenvolvimento econômico futuro está fortemente ligado a cadeias produtivas sustentáveis e à transição energética. Quando a gente fala de pós-pandemia aqui, tem que lembrar que a Ásia começou com pandemia já em 2002 e ela teve que superar muitas, inclusive a atual. Então, ela tem um raciocínio, tem mais de 20 anos que ela raciocina com a ideia das pandemias e eles se ocupam disso, porque começou lá isso um centro altamente populoso, né? Tem uma história aí que eles criaram um vírus, que esse vírus viria para cá fazer acontecer. O vírus não fez porcaria nenhuma, não foi criado em laboratório. Poderia ter sido criado, mas não foi criado porque a China está vencendo o mundo, está ferrando o mundo todo, com a capacidade dela de trabalho. Ela não precisa de inventar um vírus para ferrar com a gente, nós ferramos por nós mesmos. As bobajadas. Pior que tem gente simples falando isso no meio da rua, eu fico irritado. Bom, pior que tem gente estudada, um diploma e anel de dedo falando isso. Isso é possível de acontecer? É, mas por que ela faria isso? Sabe? Tem que ser um governante muito imbecil para imaginar que vai fazer uma porcaria dessa e vai prejudicar o resto. Não dá. Que bobajada. Bom, então, vamos lá. Projeções do crescimento do PIB chinês em base de emissões de carbono e outros indicadores econômicos no contexto pós-pandemia, sugerindo que o desenvolvimento econômico futuro está fortemente ligado a cadeias produtivas sustentáveis e à transição energética. Eles estão certos. Pesquisas chinesas usam técnicas como automação celular e aprendizado de máquina para simular a expansão urbana e perdas de terras agrícolas. Eles estão preocupados com isso, por causa das questões climáticas, com base em tendência da urbanização que pode prolongar-se até 2050. Não apenas perda de terras agrícolas por questões climáticas, como também por a questão da urbanização. Apesar de que eu não acho que a urbanização vai partir para cima das terras. Mas é possível que, você tendo uma sociedade menos agrícola, mais urbana, você tenha menos terrenos explorados. Então, um indicador importante para projeções socioeconômicas e de segurança alimentar futura, com certeza, né? Tecnologia, digitalização e sociedade. Embora não seja um estudo com projeções científicas formalizado até 2100 ou até mais, as análises de sociologia tecnológica e política científica apontam como a China planeja estruturar sua sociedade digital a longo prazo. O sociólogo Qiu Zeki, acho que é assim que fala, da Universidade de Pequim, descreve em palestras e estudos como o planejamento estratégico de 3 décadas colocaram a China na vanguarda da digitalização e economia digital. Então ele está falando assim, que a China ela fez um planejamento estratégico e que ela se colocou na vanguarda digital e da economia digital, com políticas públicas que sustentam comunicação 5G universal, estão partindo para o 6G, inclusão digital, expansão da inteligência artificial na saúde e na educação, bases que mudarão trajetórias sociais profundas nas próximas décadas, inclusive com expansão da IA, com menos custo que aqui no Ocidente e com menos investimento financeiro. Bom,
E aí pesquisas de saúde pública. Pesquisadores chineses têm aplicado inteligência artificial para antecipar tendências de saúde pública. Eles são muito de planejamento, eles são muito inteligentes, eles têm uma inteligência muito afiada, né? São muito observadores. É claro que eles também podem errar porque são humanos, né? Não estou falando que chinês é melhor do que ninguém, nem que é pior. Mas eles são assim, muito fincados para estudar, né? São muito detalhistas. Trabalham noite e dia, são trabalhadores, planejadores. E tem aquela visão arguta, né? Então, normalmente, as coisas que saem de lá são bem feitas. Eles começam imitando e errando e acabam fazendo melhor que você. Por isso que eu acredito muito nas pesquisas, assim como aqui no Ocidente, que nós já temos tradição, mas deles também. Desculpa. Então, o estudo apresenta modelagens preditivas de doenças infecciosas como redes neurais e métodos probabilísticos, né? Olha só. E vou ler de novo aqui que eu perdi o fio da meada. Pesquisadores chineses têm aplicado inteligência artificial para antecipar tendências em saúde pública. Por exemplo, um estudo apresenta modelagens preditivas de doenças infecciosas com redes neurais e métodos probabilísticos, destacando como essas abordagens podem ajudar a formular estratégias de resiliência ante epidemias e desafios sanitários futuros. Vocês veem que eles já estão vacinados com isso aí, né? Por quê? Porque eles tiveram epidemia, eles estão tendo epidemia lá desde o início do século. Nosso negócio aqui chegou aqui em 2020, eles já estão desde 20 anos antes. Bom, ambiente, clima e história. Uso de IA na construção de dados climáticos. Um projeto recente, liderado por pesquisadores chineses, propõe o uso de inteligência artificial para reconstruir séries temporais climáticas históricas, permitindo ampliar a compreensão de como eventos climáticos extremos se comportam ao longo de muitos séculos. Essa linha de pesquisa pode contribuir para modelos climáticos futuros robustos que influenciem decisões sociais e econômicas. Olha, se você faz uma projeção, você pode fazer correção de rota, né? Então, inteligência artificial para reconstruir séries temporais climáticas históricas, permitindo ampliar a compreensão de como os eventos climáticos se comportam ao longo de muitos séculos. Eles podem fazer um histórico aí do passado e projetar para o futuro. O problema é que, dependendo das tendências que nós temos, a gente pode não conseguir consertar isso, né? Mas não custa estudar. Clima, poluição e saúde ambiental. Estudos históricos sobre ambiente e saúde pública na China sugerem os desafios que vêm desde a rápida industrialização, incluindo poluição do ar e recursos hídricos, questões que reverberam em projeções de sustentabilidade urbana e qualidade de vida das próximas décadas. Estudos sociopolíticos e estratégicos. Planos de longo prazo de desenvolvimento. A China mantém uma tradição de planos nacionais de desenvolvimento e metas de longo prazo, como os tradicionais e famosos e reconhecidos planos quinquenais, que já existem lá há muitos anos, assim como na antiga União Soviética existia também, e estratégias nacionais que articulam ciência, tecnologia, economia e governança, o que indica uma cultura institucional de projeção estratégica de médio e longo prazo, embora não seja um estudo acadêmico no sentido estrito da palavra, é, de qualquer forma, um esforço oficial de projeção e planejamento. Então, planos quinquenais, nacionais e quinquenais, que seriam estratégias nacionais que vão articular ciência, tecnologia, economia e governança, que indicam uma cultura institucional de projeção estratégica de médio e longo prazo, embora não seja estudo acadêmico, mas é um esforço de planejamento. Two Centenaries e visão de futuro. 2 centenários e visão de futuro. O conceito de 2 centenárias, articulado pelo governo chinês, estabelece metas de desenvolvimento para marcos centenários. Fundação do Partido da República Popular, né? Conceitos aí para trás, né? Indicadores sociais e econômicos que orientam projeções coletivas de futuro nacional com uma lógica evolucionista e estratégica. Eu acho que eles estão querendo dizer o seguinte: nós vamos até 2049, porque vai ser 100 anos da existência do formato que eles supõem como sendo o atual da República Popular Chinesa, porque antes disso eles estavam destruídos, estavam se reunindo, estavam se reorganizando. Entrou lá o tal do Mao, consertou, depois veio o Deng Xiaoping, jogou a coisa para cima, tem esse rapaz lá agora, o Xi Jinping, que é centralizador e que quer mudar a face da coisa. Então estão vendo aqui que vai fazer até 2049. Dali para frente já será o segundo século, por isso 2 centenárias. Bom,
Exemplo de projeções e implicações. Envelhecimento extremo e longevity era longeva. Longevity era projetado pelo estudo do modelo de Markov em 2100, indicando necessidade de políticas de cuidado prolongado. Vamos lá. Então, população máxima em 2035 e declínio posterior, que é o que ele supõe. Digitalização estratégica, educação, saúde, conectividade, análise sociológica de planejamento e projeções ambientais e uso de IA em clima e saúde pública. Tá, isso nós já lemos. Conclusão, para terminarmos o programa. Sim, há estudos chineses relevantes para áreas-chave da sociedade futura. Muitos deles não utilizam exatamente a formulação de projeção para 100 anos exatamente, mas produzem modelos, simulações e análises que podem ser entendidos ou interpretados para projeções de longo prazo, que podem até chegar a um século inteiro, especialmente em demografia, urbanização, digitalização, inteligência artificial, saúde pública e sustentabilidade ambiental. Perfeito. Esses esforços representam uma parte significativa do conhecimento prospectivo global e mostram que os pesquisadores e instituições chinesas, e não apenas elas, estão ativamente integrando dados históricos, modelos estatísticos, tecnologias de ponta, que hoje em dia eles têm mais até do que os outros, para entender como que a sociedade pode evoluir ao longo das próximas décadas e além. Então, o que eles estão fazendo é um pouco diferente dos estudos do Ocidente. Eles estão vendo tendências agora e tentando corrigir rota e planejando lá para frente. Enquanto que nós estamos supondo que com tudo que está acontecendo agora, qual será o futuro. São enfoques ligeiramente diferentes, por isso que eu digo que de repente a China pode se dar muito bem. Mas, sei lá, né? Bom, olha só, teve um outro estudo que eu pedi para fazer também, mas eu não vou, o estudo do relatório comparativo, eu não vou lê-lo porque ele vai ficar muito grande. Então, é de comparativo com relação aos relatórios que a China fez, que os Estados Unidos fez, que a União Europeia fez, que a Índia fez. É interessante que cada um foca nas suas necessidades particulares, tá? Então, quando você fala de demografia, cada um tem uma visão, quase todos falam do mesmo pico, mas uns estão mais preocupados com o envelhecimento da sua sociedade que outros, e com um nível de pessoas que estão com capacidade de trabalho, por causa da forma como as suas sociedades são estruturadas. Então, os enfoques mudam em função das suas necessidades próprias. Não tem ninguém falando de mundo inteiro. Alguns falam, quando falam de clima e sustentabilidade, quase todos falam a mesma coisa. Tecnologia, inteligência artificial e biotecnologia parece que também falam mais ou menos a mesma coisa. Eu não vou ler. Primeiro que está muito resumido. Segundo que vai ocupar tempo e não vai ser tão esclarecedor, né? Bom, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Espero que ele tenha tido valor para você, né? Ele como todos os nossos estudos aqui, fala de muita coisa, mas é superficial, né? Eu não sou especialista em nada, não sou doutor em nada, eu sou um estudioso, uma pessoa que gosta de ler, não vou nem me colocar como estudioso, um leitor contumaz. E se você quiser aprofundar esses estudos, você tem muito como fazer. Quando você faz essas perguntas à inteligência artificial, dependendo de como você souber fazê-lo, porque a inteligência artificial na realidade não é inteligência, ela vai de acordo com o que você falar, né? E se você souber fazer as perguntas e as colocações, ela te traz muito manancial, mas você tem que ir atrás das fontes. Se você for atrás das fontes, e estudar cada uma delas, e são muitas, você vai conseguir fazer grandes trabalhos, porque o que ela traz para você são leituras superficiais de todas as fontes que ela lê, tá? Por isso que é sempre um produto superficial, né? Muitas vezes tem erros, não sei se nesse aqui tem erro, porque como é um procedimento aqui que foi em mais de 170 lugares diferentes, aí fica mais difícil de eu fazer uma correção. Então eu nem citei fonte, nem fui atrás delas. Bom, gente, muito obrigado. Até o próximo programa Pontuando. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, assine o nosso canal, compartilha e até o próximo programa Pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.